assim na minha cabeça, tá? Vamos empurrar um pouquinho. O que você acha? Tá bom? Não tá cortando não, né? Acho que é bom empurrar um pouquinho mais. E o microfone, amor? Aí, Você vai usar? aqui. Você quer usar? Vou colocar em você aqui assim. Mas... O seu não mostra ali quem que é. Tá mandando o link. Quer que eu veja aqui? Tá mandando o link no grupo, na lista de transmissão. Gostei meio que depois eu mando. Copia lá. Você mandou pra quem? Mas ainda vejo aí. Aham. Olá, boa noite. Quem já está por aí. Sejam bem-vindos para mais uma ministração. Hoje vamos falar um pouco sobre finanças. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está entrando. Como que tá o som, né? E se alguém só puder dar Vai um nos ok. avisando se o som está bom, se está baixo, tá legal. Ninguém vai querer começar? Boa noite. Então, hoje mais uma vez nós estamos aqui para estar trazendo um pouquinho da palavra. Então, hoje nós temos como tema como lidar com as finanças na família. Então, esse é o tema que nós vamos estar ministrando hoje. Então, que você possa estar aí ouvindo junto com a gente, que essa palavra possa alcançar a sua vida e tantas outras vidas que a gente crê que depois a pessoa pode estar assistindo.
texto base que a gente vai estar ministrando é Marcos 10, do 6 ao 9. Vamos só orar, né? Abaixar nossa cabeça para que a gente possa estar tendo um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Senhor, nós entendemos que de nós mesmos, Senhor, nós não temos nada. Pai, mas nós entendemos que a Tua palavra, Senhor, que está sobre as nossas vidas e é ela, Senhor, que é o Senhor que vai ministrar através de nós nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida, usa a vida do Reginaldo, Senhor, que nós possamos alcançar muitas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos também pedir para que o Senhor abençoe essas pessoas que estão assistindo, Senhor, aonde essa ministração estiver alcançando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como eu disse, você que entrou aí agora, o tema de hoje é como lidar com as finanças na família. O nosso texto é Marcos 10, do 6 ao 9, que diz assim: Mas no princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, nós vamos estar ministrando hoje sobre essa questão financeira, né? A gente vê que hoje um dos maiores problemas dentro do casamento está muito envolvido na questão financeira. Então, hoje nosso tema principal é esse daí, e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe cada um de nós, né? Que Deus esteja falando através das nossas vidas aqui, esteja abençoando cada um de vocês aí. Amém? Então, como a Dani estava falando, né, infelizmente, né, no casamento, né, muitos motivos de brigas, né, de contendas, de até separação, né? Eu vi uma pesquisa de cada 3 brigas dentro de uma casa, né, pelo menos uma delas é relacionada ao dinheiro, é relacionado a finanças, né, de como lidar com as finanças, não só, às vezes você pode estar pensando que é pela falta, eu não tenho dinheiro, não, o problema está com quem não tem, com quem tem muito. Então é relacionado à má administração, né, das finanças entre o casal, entre a família. Como o texto que a Dani leu sobre, né, fala o que a gente deve ser o que? Uma só carne. Quando Deus uniu o homem e a mulher, não para ser mais 2, mas sim um. E infelizmente acontece isso dentro dos lares, é até uma só carne, né, em várias áreas, mas quando trata-se da área financeira, cada um tem a sua vida, cada um gasta, né, amor? Gasta da maneira que quer, da maneira que deseja, sem dar satisfação para nenhum. Como se tivesse solteiro ainda, né? E aí cada um tem o seu dinheiro e pronto, e acabou, né? Então acho que eu trabalhei, o dinheiro é meu, né? Então isso daí acontece muito, né? Continua com... é casado, mas continua com a vida financeira como se fossem solteiros, né? Individual. E isso acaba o quê? Acaba abrindo uma brecha dentro do relacionamento, dentro da família. Uma brecha para quê? Para ter brigas, para ter desunião, para ter desamor, né? E isso vai afetando o que? Todas as áreas dentro do relacionamento. Todas as áreas, relacionamento com os filhos, tudo. Porque vai tendo briga, é distanciamento, né? E quanto mais distante o casal um estiver do outro, fica difícil, tudo quanto é tipo de acordo, né? Então, dentro de um relacionamento, dentro de uma família, e a gente se preocupar pelo nosso relacionamento e a situação financeira, a gente precisa estar atento a 3 pilares, 3 principais pilares. É a confiança,
a fidelidade e a transparência. Então, dentro de um relacionamento, né, se quer ter uma vida financeira saudável, quer ter um bom entendimento, não pode faltar. Né? Em tudo, dentro do relacionamento, independente se é área financeira, independente da área que for dentro do relacionamento, esses 3 pilares, eles são essenciais, né? Que é a confiança, né? Entre um e o outro, a fidelidade e a transparência, né? Você ser realmente transparente com aquilo que está acontecendo com a sua vida, ou com o seu relacionamento, ou com a sua área financeira, né? Principalmente. Quando percebe-se falta de transparência dentro da vida financeira do casal, né? Passa para o outro insegurança, né? Às vezes dentro de uma casa, dentro de um lar, às vezes pode acontecer de um ser mais cauteloso que o outro, um cuidar mais da conta do que o outro, e ter um que não se preocupa tanto com esse cuidado. Então, essa falta de transparência transmite o quê? Insegurança para o cônjuge, insegurança para o outro. Então, é necessário, dentro do relacionamento, na vida conjugal, na vida financeira, para ter uma vida saudável, é preciso transparência, é preciso. Não pode, tem que ser realmente uma só carne, e não ter segredos, esconder situações. Isso daí, se tiver nessa situação, indo por esse caminho, só atrai coisas negativas para dentro de casa, né? Se a situação já não está boa, fica pior, né? Então, e uma coisa que a gente precisa entender é que o dinheiro, ele não é o problema, né? Até a Bíblia mesmo diz o quê? Que o grande mal é o amor ao dinheiro, né? O amor. Mas também, o grande problema é o quê? É da forma que a gente lida com o dinheiro. Quando a gente lida, quando era solteiro, quando a gente é sozinho, a gente lida, é só nós, que a gente precisa prestar conta e pronto. Aí depois, quando a gente casa, a gente tem uma nova família, tem uma família, né? Então a gente precisa o quê? A gente não é mais só. A gente tem que entender o quê? Que somos 2, né? Então as decisões, ela tem que ser tomada não somente né? O homem ou a mulher, tem que ser levada em consideração os 2, né? Então tudo, eu gosto até de falar, né? A gente comenta muito essa frase. Quando a gente toma decisões sozinho, a gente pode chegar mais rápido aonde a gente quer. Não, já vou tomar decisão sozinho, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, ou eu vou investir isso aqui, depois eu falo com a Dani, né? Eu posso fazer o processo mais rápido. Porém, se eu conversar com ela, né, e vice-versa ali, ela vai falar, eu não estou enxergando que esse negócio é tão bom não. Eu acho que a gente precisava esperar, né? Vamos esperar passar a pandemia, vamos esperar isso, vamos esperar aquilo. Aí o que a pessoa, um faz com o outro? Um segura, né? E isso acontece com o quê? O casal, quando anda 2, vai muito mais longe, né? Então você quer chegar mais rápido ou você quer ir mais longe, né? Então a gente tem que pensar como casal, como uma só carne. Né, amor? Isso. E aí, o que a gente quer estar passando para vocês um pouco? Alguns problemas, né? Alguns problemas financeiros, né? Dentro da nossa casa, que a gente deve se preocupar. Alguns motivos pelo qual os problemas financeiros ele vem agravar, ele vem gerar dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento, né? E o primeiro motivo que eu quero estar falando é o quê? O problema financeiro, ele corrói aos poucos a relação, né, do casal, da família, né? Vai matando a relação do casal aos poucos, vai minando, né? Vai minando, vai perdendo aquele carinho, aquele afeto, vai se distanciando, né? Por quê? Por que isso acontece? Primeiro, que se você está vivendo um problema financeiro dentro da sua casa, vocês não estão conseguindo lidar com essa situação, causa estresse, né? Fica estressado, tanto um quanto o outro, e a pessoa quando está estressada, né? Aí começam as brigas, começam as discussões, né? Começam as frustrações, então tudo isso devido a um problema financeiro que o casal está vivendo, né? Porque não sabe lidar com aquele problema e com isso
todo esse estresse que o problema financeiro traz, que a gente Descarrega sabe, um no né? outro, né? A gente sabe que o problema financeiro ele traz um estresse muito grande para a pessoa. Então, você acaba o quê? Descarregando, né, aquele seu nervosismo em cima do outro, né? Então, acaba o quê? Que um acaba irritando o outro com situações que talvez poderia ter sido conversada antes, né? Ter tomado uma decisão melhor, né? Então, ter feito todo esse trabalho aí, né? Outra coisa aí causa o que também? Causa frustração. Por que causa frustração? O casal batalha, conquista, né? Conquista ali uma casa, um carro, às vezes uma situação confortável. E aí, devido a problemas financeiros, começa a perder esse conforto, começa a perder, às vezes perde o carro, perde até a casa, né? E isso causa o quê? Frustração, né? O casal se frustra, né? Um com o outro, com a situação. Então fica uma situação tensa, um clima muito triste dentro de casa, dentro do lar. E aí, às vezes, até começa a questão das acusações, né? Isso. Com um e o outro, né? Ah, eu te falei que você não precisava ter feito isso, né? E você foi lá e fez. Então, é onde também entra a questão da acusação, né? Cobrança, A cobrança, né? Por que você foi fazer, né? Eu não Por te que falei, você fez? Então, aí causa um estresse muito maior. Aquilo que você já estava frustrado, você vai ficar mais frustrado ainda, porque o cônjuge, né, que era a pessoa que talvez teria que estar ali junto na tomada de decisão, não estava, né? E aí a pessoa só vai fazer o quê? Vai atacar o outro com relação àquilo, né? Até aquela situação, né, que a gente falou no começo. Um tomar decisão antecipada, sem comunicar com o outro, né? O marido vir conversar com a esposa, ou a esposa conversar com o marido e tomar aquela decisão precipitada. Tomar e ter as consequências ali na frente, né? Fazer um negócio errado, né? Investir em algo errado ou fazer uma situação errada. E aí gera o quê? Como a Dani falou, acusação, né? Começa a cobrar, fala assim, eu não te falei, né? Isso é a coisa mais chata que tem, né? Sim. Você ouvir isso, porque a pessoa ela ouve sabendo que ela tá certa, né? Que a outra pessoa tá certa, que ela se precipitou, tomou uma decisão sozinha, né? E aí a acusação vem, a cobrança vem mesmo, né? E nisso tudo vai abalando o quê? A relação do casal, ela vai sendo abalada mesmo. Um segundo motivo, né? O segundo motivo pelo qual a gente deve se preocupar, né, com os problemas financeiros é o quê? O problema financeiro destabiliza todas as outras áreas da vida, né? Então, assim, é muito importante a gente levar a sério, né, a situação financeira, como a gente lida com a situação financeira dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Porque se a gente está com um problema financeiro, né, o problema financeiro ele vai afetar várias situações. E uma das áreas que afeta, né, principalmente pro lado do homem, é a área sexual, né? Se o homem está lá preocupado, está nervoso com conta, e isso, e vai, o homem ele não adianta, né? Ele não vai conseguir ter desempenho sexual, não vai conseguir. E a mulher também, diante de brigas, o marido esquece do afeto, esquece do carinho, só acusação, né? Aí fica difícil, aí afeta essa área, né? E isso é triste porque é onde acontece o distanciamento, vai se distanciando, né? Outra área, né, amor, que afeta demais quando a pessoa está com problemas financeiros que não consegue resolver dentro de casa, é a área espiritual. Porque daí você se afasta totalmente de Deus, né? Você não consegue se concentrar para ler a palavra, não consegue se concentrar para orar. Por quê? Porque aquele problema financeiro está aqui o tempo todo na sua cabeça, né? Você só fica pensando nisso. Então, vamos dizer assim, a sua vida espiritual, ela não vai afetar outras áreas se, né, não estiver bem. Agora, se a sua vida financeira não está bem, você não consegue orar, né? Como o Renato falou, não consegue ter um desempenho, né, em relação ao sexo, né, com relação ao casamento, porque você não tem cabeça para aquilo, né? Então, isso afeta a sua forma de viver, o seu relacionamento com Deus.
o seu qualidade tempo, de vida, a né, qualidade de dentro do vida, lar. porque você, como a gente volta um pouquinho, você fica mais estressado, porque você está sempre pensando naquele problema financeiro, né? E outra área também que afeta, não tem como escapar, é os filhos, né? Afeta diretamente para os filhos, e isso não tem como, né, não afetar. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque pode afetar muitas vezes a área da educação, né? Educação, escola, né, ensino, e por causa uma negligência nossa, uma falta de cuidado nosso, né, financeiro, a gente pode prejudicar o futuro dos nossos filhos. Então isso é muito sério, né? Outra área que afeta demais é o quê? Que não tem como fugir, é a área emocional, né? É a área emocional. Problema financeiro com a família, dentro de casa, né? O casal não conseguindo resolver, não conseguindo administrar, né, a vida financeira, a área financeira, o dinheiro, a renda familiar, né? E fecha o mês e não dá, fecha outro mês e não dá. E aí cobrança. Isso afeta o emocional, né? Afeta o emocional, não dorme, não consegue dormir, não consegue se concentrar. Aí vem as doenças psicossomáticas, né? Então, uma depressão, ansiedade, uma síndrome do pânico. Então, tudo isso vai afetar a sua vida emocional, às vezes por um problema financeiro que a pessoa possa estar passando ali naquele momento, né? Às vezes, lógico, tem casos, situações, né, que chegou a crise no meu negócio, não teve como escapar, a crise chegou, me pegou, não tenho como escapar, né? Aconteceu. Isso vai gerar preocupação, vai gerar... Mas aí o casal ele tem que estar unido, né? Um ajudando o outro, e isso gera força, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, se preocupar, porque muitas vezes, quando está tudo bom, né? A vida financeira está bem, as coisas caminhando bem, esse é o momento de cuidar, né? Porque é o que geralmente acontece, é um momento onde ninguém se cuida, né? Aí sai gastando, fazendo crédito, né? Fazendo parcelas para ir para cá, e a hora que vem acontece uma situação onde a gente precisa ter um resguardo financeiro, a gente se pega desprevenido, né? Então, mas isso são alguns motivos, né, pelo qual a gente precisa se preocupar com a vida financeira do nosso relacionamento, da nossa casa. Se a gente não se preocupar em estar atento a essas situações, né, de preocupação, vai gerar esses problemas dentro do lar, né? Para isso, a gente precisa cuidar da nossa base, né? Da nossa base, do nosso relacionamento conjugal, financeiro, né? Dentro do lar. Como que eu estou administrando tudo isso, né? Como que nós, casal, a gente tem administrado a nossa vida financeira, a nossa renda familiar, né? Como que tá? Todo mês a gente tem gastado mais do que se ganha, toda vez tem estourado. Como que tá? Meu estilo de vida, meu padrão de vida. E para isso, eu quero nós vamos estar passando para vocês um pouco, né, a base, né, para ter uma vida financeira saudável dentro do casamento. Vamos passar algumas dicas aqui, alguns pontos pelo qual a gente pode estar localizando, a gente pode estar amadurecendo isso dentro do nosso relacionamento, né? O primeiro ponto é o quê? É o meu comportamento com o dinheiro, né? Como que eu, Reginaldo, né, a Dani, como que nós lidamos com o dinheiro, né? Isso antes mesmo de casar, agora casados, unidos. Lá em Provérbios 21:5 tem um texto muito interessante. Ele diz assim, ó: quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Né? Então isso daí que vem falar sobre o quê? Sobre planejamento, né? Sobre planejamento, ou sobre até assim, mais o que? Sobre uma educação financeira. O meu comportamento com o dinheiro é muito relacionado à minha educação. Como que a gente foi criado, como que minha mãe, o meu pai, como que eles lidavam com o dinheiro, como que eu enxerguei isso. A Dani, mesma coisa, como que o pai dela, a mãe dela lidou com o dinheiro, né? E assim, a Dani, graças a Deus, a gente teve bons exemplos nessa área.
falo pelo meu pai, né, minha mãe, a gente sempre foi uma família de economizar, né, nunca teve assim, né, demais, sempre o necessário, nunca passamos necessidade, graças a Deus, porém sempre deu muito valor no quê, né? Vamos gastar? Vai comprar? Mas tem para gastar? Tem para isso, né? Ah, vai fazer parcela, mas é necessário, né? Então sempre o cuidado do quê? De honrar com as contas, honrar com tudo que for comprar, né? Preferir sempre, né, na maioria das vezes, em comprar à vista, né? Porque aí você já resolve a situação ali. Você comprar em muitas parcelas, isso aí pode gerar um descontrole facilmente. Então isso é muito importante a gente tomar esse cuidado. Nós assim, graças a Deus, eu tive uma educação, né, com esse resguardo, esse cuidado. A Dani também, né, amor? Sim. Com esse cuidado de procurar gastar mais numa vista, o que tem, nada de querer, vamos dizer assim, comprar algo que você nem tem o dinheiro ainda na mão, né? Isso a gente vê acontecendo muito e infelizmente se enrolam facilmente, né? E esse comportamento que vem de solteiro muitas vezes traz para dentro de um casamento, então é preciso que rever o comportamento, né? Rever e ter a sabedoria, a humildade e reconhecer o quê? De aprender um com o outro. Às vezes pode acontecer de ter uma educação mais segura, ou ter uma educação mais liberal, mais livre. Então esse é importante, né? Aí é legal que um vai aprender com o outro, né? De preferência que aquele que é um pouco mais gastão aprenda a economizar, né? Que a gente sabe que isso é necessário, né? A gente precisa, principalmente hoje, nesse tempo que a gente tem vivido, a gente tem visto muito isso, né? Que aquele que tem, né? Que soube economizar, né? Vamos colocar assim, né? Tá passando dificuldade? Tá, mas a pessoa tá mais tranquila, né? Agora aquela pessoa que sempre foi gastão, que sempre gastou muito, né? Que nunca teve reserva, onde a dificuldade chega mais rápido, né? O problema tá ali, né? E aí bate o desespero. Bate o desespero, né? Aí entra a questão que a gente já falou, afeto emocional, né? Uma depressão, vários problemas que a gente sabe que essa questão financeira acaba trazendo, né? O segundo ponto ali para uma boa base financeira é o meu perfil financeiro. Qual que é o meu perfil financeiro, né? Eu sou uma pessoa impulsiva, eu gasto, né? Assim, eu não posso ver uma promoção, uma liquidação que eu já vou lá e compro, ou eu sou alguém controlado, né? Eu não posso ter um cartão na mão, um cartão de crédito com limite, que eu vou lá e gasto com facilidade, né? Como que é o meu perfil, né? Isso é importante a gente se identificar, porque isso daí vai definir se eu vou ter problemas financeiros futuramente ou não. Sabe por quê? Assim, eu tenho colegas, assim, até de muitas datas, né? Eu já até falo com ele, já falei isso para ele. Pessoa que tem o hábito de gastar, né? Já teve hábito, assim, ganhando 1.000, estava no vermelho, ganhando 2.000, está no vermelho. Não importa a quantidade que a pessoa esteja ganhando, né? Ela sempre vai estar no vermelho. Então isso aí é o quê? É um perfil impulsivo, gasta desfreado, né? Não tem limite, né? E o terceiro ponto ali, para a gente tá tendo uma base, né, financeira saudável dentro da nossa família, é o estilo de vida que a gente tem. É o estilo de vida. Hoje, infelizmente, uma vez eu ouvi uma matéria que diz que nos Estados Unidos, lá, diz que o americano ele tem o hábito de gastar sempre, em média, 10, 15% a mais da sua renda. Sempre gasta mais, sempre, né? Isso é ruim, né? E eu vejo que aqui no Brasil também não é muito diferente, né? Mas isso é um estilo de vida que não é real, né? É superficial, é ilusão. É você ter um estilo de vida que você não é real, não condiz com a renda familiar. Isso é ruim,
Porque quando não condiz com a renda familiar, sempre vai fechar no vermelho. Nunca as contas vão se fechar, né? Então é preciso o quê? Ou se está tendo também um estilo de vida, um padrão alto, né, amor? Muito além do que é da realidade. Sim. E isso vai afetando. Então é preciso o quê? Se enquadrar, né? Se enquadrar na sua realidade, na nossa realidade. Então isso é importante. Rever o quê? O teu estilo de vida, né? Isso é importante, isso é necessário, né? E aí depois o quarto ponto, né, o último ponto aqui que a gente vai estar vendo, o quarto, e depois desse quarto tem vários pontos que a gente vai estar falando, é o que? Eliminar, a gente precisa, para a gente ter uma base saudável, né, financeira, é a gente eliminar comportamentos negativos, comportamentos que foi adquirido ao longo da vida, né? E um desses pontos, né, o casal o quê? Continua, como a Dani tinha falado, né, amor? Né? Mas com a vida financeira separada, né? Cada um tem a sua conta, cada um gasta o seu dinheiro da forma como que... se fosse solteiro, né? Como se fosse solteiro, gasta como acha que fosse necessário, né? Então, às vezes dentro da casa, essa conta é minha, essa conta é sua, né? E não é, a conta é nossa, né? Então, se a gente for pensar numa casa, né? As despesas que a gente tem, conta de água, de luz, telefone, dependendo do aluguel, mercado, não é sua conta, minha conta. A conta é nossa, né? Porque assim como a gente leu, nós somos uma só carne. Quando a gente é uma só carne, é nosso, é um só. Não existe essa divisão, ó. Você paga a conta de água, eu pago a conta de luz, né? Então, a questão é, vocês, é nossa, a conta é nossa, né? Assim como nós trabalhamos, o dinheiro é nosso. Ser uma, né, só carne, né? Ser isso mesmo que a palavra fala, né? Ser realmente uma só carne. Não existe... cada um tem a sua vida, né? Nós temos uma vida só, né? Nós somos uma só carne. Aí outro ponto que a gente precisa, né, eliminar comportamentos negativos. Um desses comportamentos é o casal que não se comunica de forma correta sobre a vida financeira da família, né? Então é preciso eliminar esse mau comportamento. Tem um texto na Bíblia ali que está lá em Amós 3:3. Por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Então isso quer dizer o quê, né? Que tudo andarão dois juntos, né? Se não houver acordo entre eles. Então é necessário o quê? Acordo. E um casal, mesma coisa, né? Para andar bem, a vida financeira, o relacionamento ali, precisa ter o quê? Acordo, precisa ter conversa. Isso é necessário, né? Um terceiro ponto aqui, ó, que precisa eliminar, né, esse comportamento, a gente já falou antes, é o quê? É a falta de transparência entre o casal, né? Isso precisa ser eliminado, né? Esconder. É o marido esconder o quanto ganha, o marido... Eu estou falando marido dando um exemplo, mas pode ser o contrário. O marido escondendo quanto que tem no banco, quanto tem na poupança, né? Ou a mulher escondendo a roupa nova que comprou, o calçado novo que comprou, né? E aí vai, né? Isso daí é o quê? É falta de transparência. E isso precisa ser eliminado. E o que a gente falou no começo, né? Que a falta de transparência, né? Ela acaba que vai... Perdendo a confiança. Perdendo a confiança, você vai ficando naquela situação, né, complicada ali entre marido e mulher. Porque se não tem transparência, né? Como que fica? Como que fica o casal se um não é transparente com o outro, né? Isso. Outro ponto ali importante é o que? O casal que gasta mais do que ganha. Como a gente falou. Tá lá em Lucas, tem até um texto que dá um exemplo para nós lá, em Lucas capítulos 14, do versículo 28 ao 30. Diz assim, ó, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai gastar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que viram o que aconteceram vai caçoar dele dizendo,
Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Bom, isso aí foi o quê? Uma falta de planejamento, né? E isso dentro da família, dentro da vida financeira do lar, não pode faltar planejamento, né? Planejamento, se preparar antes, né? E é planejamento para tudo, não é uma coisa grande, né? É planejamento para tudo que você for fazer, né, dentro da sua casa. Do mais simples, né? Ou às vezes é uma reforma que você quer. Tudo a gente precisa se planejar. Então, né? esse problema aí, o casal que gasta mais do que ganha, né? Ou a família que gasta mais do que ganha. Isso entra naquele detalhe de impulso, né? Isso é o perfil. Então, tem que cuidar, tem que ver o que precisa corrigir, porque senão sempre vai ter problemas financeiros e isso vai afetar dentro do casamento, dentro do lar. É preciso rever, né, essas situações. E um outro ponto ali, para a gente já estar perto ali de finalizar, está ali em Provérbios 21:20. Fala assim, ó, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Isso quer dizer o quê, né? É o casal que não pensa no futuro, o casal que não tem o hábito de poupar, né? De ter uma poupança, de ter uma reserva. É importante. Por quê? Porque, que nem a Dani falou, né? É um momento de fartura e tem um momento também de escassez. E a gente precisa poupar, eventualmente acontecer, né? Se vier acontecer situações de escassez, né? Aí através do que? Dessa reserva que a gente irá ter o alimento, a provisão dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então isso tudo é o que? É tudo versículos bíblicos, é tudo ensinamento dentro da palavra, dentro da Bíblia, para que a gente não fique desamparado, é somente a gente estar vivendo esses ensinamentos e colocando em prática dentro da nossa casa, né? E o último ponto aqui, para a gente estar finalizando, né? Que é importante ali, é necessário o que? Contribua para o reino, contribua, né? Tenha esse hábito de contribuir para o reino de Deus. Está lá em 2 Coríntios 9:7. Fala assim, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu em seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então nós, cristãos, a gente precisa, dentro do nosso planejamento, a gente já tem que no início do mês já deixar reservado, né? Porque a gente precisa o quê? Investir no reino de Deus, né? A palavra diz, né, que Deus ama aquele que dá com alegria. Então a gente precisa reservar, contribuir, né, na casa de Deus, contribuir para o reino de Deus. Isso é importante, isso é necessário, isso é ser cristão. Amém? Para a gente estar concluindo, você quer falar mais alguma coisa? Para a gente estar concluindo, né, tá até buscando lá do início, resumindo em 3 palavras, se você quer ter um relacionamento, né, saudável, né, dentro de casa, né, a vida financeira, né, é necessário, né, não pode esquecer esses 3 pilares: confiança, lealdade e transparência, né? Isso, né, na pobreza, na riqueza, na fartura, na escassez, né, vai ter entendimento entre o casal, né, e com força e fé em Deus irá vencer. Mas os dois têm que estar juntos, né? Se que cada um, né, amor, tiver um puxando para um lado, não aguenta. Aí é onde acontece briga, divórcio, separação, né? Então, né, desejamos aqui que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. O texto fala, né? Como vai andar 2 juntos se não houver acordo? Sim. Né? Então a gente precisa entrar num acordo, conversar, estar junto, né? Planejar, né? Então é o que o texto diz, né? Não tem como andar 2 juntos se não tiver acordo. Aí o que o Ronaldo falou, cada um vai puxar a corda pro seu lado, né? Onde a corda pode arrebentar, né? Isso. Então precisa ter acordo, precisa ter comunicação, precisa ter transparência, precisa ter lealdade. Isso. Qual que é o outro? Confiança. Né? Então são pilares essenciais para o casamento, né? Para a gente ter uma vida, assim como a palavra diz, uma só carne. Isso. Pensar assim, né? Nós não estamos numa
numa corrida de 100 metros, né? Lá a gente pega e dá um tiro. Nós estamos numa maratona, é uma corrida longa, né? E é uma corrida longa e ela, se você der um tiro correndo na frente sozinho, não vai aguentar, já vai cansar ali na frente. Então a gente precisa pensar de que forma, né? E um segurar na mão do outro, né? E andar juntos, caminhar juntos, né? Na alegria, na dificuldade, tá caminhando juntos, que aí sim a gente vai chegar mais longe, né? Mas é isso aí, né? Que Deus abençoe todos e pedir para você estar fechando os olhos, vamos tá orando para a gente estar encerrando. Ô Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por mais este momento, por mais esta palavra, Pai, voltada para a vida financeira, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando cada família aqui representada, Senhor, que a Tua presença, Pai, que os Teus ensinamentos estejam presentes em cada lar. Que essa palavra de hoje, Pai, venha ser como uma semente que veio cair em terra fértil, Pai. Que ela venha gerar frutos em cada lar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, oramos e te agradecemos. Amém. Aí só para estar lembrando, no próximo mês, em setembro, a gente vai estar voltando, né, a fazer a nossa ministração lá na igreja, né? Vamos continuar fazendo as transmissões ao vivo, mas nós vamos estar lá daí na igreja. Último sábado do mês. Último sábado, aqueles que já estavam acostumados, né, a participarem. Então nós vamos estar voltando a fazer as ministrações lá na igreja. Isso aí. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Né? Um bom final de semana aí. Amém.